Bem, gente, então vamos nos preparar para a nossa aula, vamos cerrar os nossos olhos para nos conectar com a espiritualidade, com os nossos amigos espirituais que são os responsáveis pelas nossas aulas, pelo nosso curso, e também levando nossa gratidão a Deus, nosso Pai, por permitir que de nós estarmos aqui. Obrigada, Senhor Deus, obrigada, Senhor Jesus. Que a luz de nossa Mãe Santíssima alcance a todos nós, aos nossos familiares, que nesse momento nós sabemos que nossa casa é visitada pelos nossos amigos espirituais, que possa higienizar de todos os miasmas, de todos os males, que possa trazer paz, harmonia para todos nós, para os nossos familiares, que nós possamos ter uma boa aula e aqueles irmãos que não puderam comparecer, que sintam a nossa vibração de amor, de carinho, e que nós, Senhor, possamos absorver os ensinamentos que aqui recebermos e que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que a vossa luz, Senhor, possa permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bom. Nós estamos aqui falando sobre a questão dos anjos e demônios, se eu não me engano, acabou. Deixa eu ver. Opa! Ainda tem mais um comentário do Kardec. A gente está falando de um assunto que ele se estende em vários aspectos. Isso aqui é uma extensão das aulas que nós tivemos, as 2 ou 3 passadas, que fala do bem e do mal. Então ele vai se estendendo por quê? Porque tem uma hora que está dentro do bem e do mal, vai falar de anjo, vai falar de demônio, essas questões que, em geral, as pessoas nesse planeta conversam, alguns acreditam, outros não, essas histórias todas que a gente já sabe. A gente deve terminar esse assunto aqui e já entra em finalidade da reencarnação, da encarnação. Só que antes de entrar nesse final, eu queria fazer um pequeno comentário, um adendo, porque a gente vem falando bastante sobre essas questões, explicando, e fica sempre aquele quesinho na nossa mente, porque em algum momento a gente lê que os espíritos falam que aquele que seguiu sempre o caminho do bem vai mais rápido, não sei o quê, e a gente coloca, e o Miramês coloca, e lá no próprio Kardec tem uma hora que a gente encontra algumas coisas falando sobre isso, que é impossível um espírito que é criado simples e ignorante seguir só o caminho do bem, porque ele não vai ser blindado, ele não pode ser blindado, né? Blindagem, todo mundo entende o que é, ele não pode ser blindado, ele não pode ser privilegiado, e ele não é mais bonito que ninguém, né? É tudo simples e ignorante. Isso é importante. Mas o ponto lógico que eu acho que a gente precisa falar, para que as pessoas fiquem sem dúvida, é que a gente vai estudar lá no livro 3 a questão do ser humano. O que é um ser humano? O que compõe um ser humano? Porque o ser humano é composto de vários aspectos, e aspectos muito diferenciados, e que a gente não percebe, mas eles atuam diariamente, se misturam, se separam, e a gente às vezes não percebe, porque a gente não é de gastar muito tempo pensando nisso, e que a gente terá que fazer isso em algum momento, né? Nós teremos que fazer isso em algum momento, e aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, e hoje eu vou dar uma pequena introdução. Quando a gente está falando do ser humano, a gente está falando já de um espírito, então não é mais um princípio espiritual, né? É um espírito, e o ser humano é um corpo, já é um corpo humano. Então, o que há de mais evoluído no planeta Terra é o ser humano. E por quê? Que tem, então, esse ser diferente, né, dos outros seres que existem, os irracionais e tudo, no mundo, que faz dele esse ser o mais evoluído, o ser mais evoluído que existe. O que é que ele tem diferente dos outros? O que vocês acham que ele tem diferente dos outros que faz dele o ser mais evoluído? Um pouco menos. Alguém arrisca? Não. Quer ver? Fácil. Quando você sai, a gente sabe que a gente vem do reino animal, não é isso? Em algum momento,
o princípio espiritual ele vai evoluindo, dentro do reino animal ele vai evoluindo, em vários grupos diferentes, chega no nível dos macacóides, depois chega no nível daqueles que são não chega a ser macaco, mas são da linha dos antropóides, alguma coisa assim, não me lembro, que são 5 tipos, que é o gorila, é o chimpanzé, tem o gibão e tem mais um outro lá que eu não lembro o nome. Mas eles são a raça mais próxima do ser humano. E o que é que existe de diferente entre esses seres e nós? O que diferencia? Como é que a gente chama os animais que não são humanos? Como é que eles são chamados? Isso, a Grace saiu aqui, mas ela falou os animais irracionais. E o ser humano é um animal racional. Essa é a diferença. Razão. É razão. Essa é a grande diferença, é o que nos faz humanos. Nós temos uma coisa chamada razão e o pensamento contínuo. Pensamento contínuo significa a gente leva um pensamento, a gente quer pensar, pensa, às vezes não quer e pensa a si mesmo, a gente pode fazer um pensamento continuado sem problema algum. Isso projeta em nós uma capacidade de ser racionais, de poder pensar, de poder raciocinar, de poder conjecturar, todos esses aspectos que a gente sabe que existe no ser humano é capaz por causa da razão. E quando nós formos estudar lá no livro 3, esses aspectos, nós vamos estudar essas caixinhas. Caixinha das emoções, caixinha dos sentimentos, caixinha da razão, para que ela serve, caixinha dos instintos, para que eles servem. E nós vamos ver que eles são coisas separadas e juntas ao mesmo tempo. Né? E juntas. Por que juntas? Porque nós estamos aqui e aqui dentro está acontecendo tudo isso. Por exemplo, se Deus criou o princípio espiritual e o princípio material, e todos os princípios os princípios espirituais são simples e ignorantes, quer dizer que é o começo de tudo, é antes mesmo do átomo, é muito antes das células, é muito antes das moléculas. Então significa que todos os seres têm um princípio espiritual, em algum nível. Acho que isso é claro para todo mundo. Então todos os seres existentes têm um princípio espiritual. Os vegetais, os minerais, não como orgânicos, mas como uma experimentação de um princípio espiritual muito rudimentar. Mas tem. Então vamos pensar nos animais, que é mais fácil, todos têm princípio espiritual ali. E os princípios espirituais dos animais, à medida que eles vão evoluindo em sua complexidade, esse princípio vai tomando uma forma daquele grupo de animal que você chega no mundo espiritual, você encontra alguns animais desencarnados, tem um perispírito, né, que não é diferenciado. Muito bem. Então, quando a gente pensa assim, a gente fala, bom, então, se o animal, quase tudo que ele faz é instintivo, e de vez em quando ele tem um pensamento, eu vi esses dias o palestrista falando, é como se fosse uma lanterna que acende e apaga. Quando ela acende, existe um pensamento. Quando ela apaga, não tem pensamento. Então, pensa no animal que de vez em quando a lanterna acende, de vez em quando ele tem um vislumbre de imaginar alguma coisa muito rudimentar, mas apaga, depois acende. No humano racional está sempre acesa, não apaga. Né? Não apaga. Então a gente tem que entender que tudo isso que o animal viveu chegou nesses 5 tipos, né, de antropóides, né, não sei se a palavra é essa, mas só para a gente entender, né, que é o gorila, o gibão, o chimpanzé e um outro. Quando chega nesse nível, essa lanterna fica acesa um pouco mais vezes. Porque quem gosta de ver a questão dos animais, eu gosto muito, você percebe que alguns deles usam ferramentas. O chimpanzé usa ferramenta para se defender. Ele pega a pedra e joga a pedra para espantar. Ele pega pedaço de madeira e sai para bater. Isso é ferramenta. No Brasil existe um grupo de macacos que eles desenvolveram um sistema para quebrar uma casca de alguma coisa que eles querem comer e que não é fácil quebrar aquilo. Tem técnicas ali para bater com o quê, como vai bater, e eles conseguem, eles aprenderam isso. Isso é um raciocínio rudimentar, mas é um raciocínio desenvolvido.
Você pega os gorilas, eles têm um nível de percepção, e eu gosto de ver isso, muitas das vezes eles salvam pessoas. Eles não agridem as pessoas, em geral. Eles têm uma força. Não tem, só o elefante é mais forte que o gorila. Fora isso, ninguém é mais forte que o gorila. É um absurdo. E ele tem esse lado de ser gentil com as pessoas. Desenvolveu ali alguma coisa, né? Alguma coisa importante. Mas o instinto dele é muito mais forte que qualquer tipo de afeto ou de pensamento que ele tenha, porque ele ainda é um irracional no contexto da palavra. Ok. Mas o gorila, quando mata, quando é violento, ele não é culpado disso. Não é da natureza, é do instinto dele. Né? Você já deve ter visto pessoas que às vezes criam animal selvagem em casa. Pessoas muito ricas, às vezes criam um leão. Outro, esses dias, eu vi uma mulher que tinha um tigre em casa, tinha uma piscina, e ela viveu vários anos ali. Um dia o tigre deu a louca e matou a mulher. Porque é o instinto de um irracional sempre será mais forte que esse lanterna que acende e lanterna que apaga. Mesmo que a lanterna de um desses 5 grupos de animais mais próximos fique um pouco mais acesa, mas ele sempre vai ter o instinto. Quando a gente, então, chega no nível de espírito, né? E vamos falar que chega no nível de espírito muito lá atrás, muito antes dos sapiens, às vezes até antes do Neandertal, muito lá atrás, vai lá, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de anos atrás, lá nos australopitecos da vida, o que seja, ali você já tem um espírito. Só que esse espírito está começando a jornada. E começando a jornada num corpo físico embrutecido, num mundo extremamente hostil, que é um mundo de sobrevivência pura. E aí o que acontece? Acontece que esse ser ele tem que ter instintos muito fortes para ele sobreviver. Muito fortes para ele sobreviver. Por quê? Porque se ele não tiver instinto muito forte de sobrevivência, e ele tivesse uma capacidade de raciocinar, pensar, ele ia ter problema num terreno muito hostil. É como uma guerra. Pensa numa guerra. Numa guerra, as pessoas são violentas, muito violentas. As pessoas se defendem, matam. E se você for numa guerra querer contemporizar em algumas situações, você morre facilmente. Isso é muito simples de a gente entender. Eu não estou aqui falando do que é certo e que é errado ainda, só estou contando alguns fatos. Agora vamos pensar em nós, seres humanos, no começo de uma jornada, o que mais tem forte dentro de nós? Os instintos. Os instintos. E os instintos são ruins? Não. Quer ver um detalhe? As células que tem em nossos corpos, e nós estamos falando de quanto? Bilhões ou mais. Cada célula dessa tem um princípio espiritual junto. Olha que coisa incrível. Porque é um ser vivo. A célula é um ser vivo complexo. Muito complexo. Quem quiser, depois eu acho um filme que fizeram sobre isso, maravilhoso, em que mostra dentro de uma célula o que acontece. Você não acredita. Mas como assim? Tudo parece uma fábrica, com organização, com hora de fazer isso, hora de fazer aquilo, tudo isso dentro de uma célula. Então ali tem alguma coisa coordenando o quê? Um princípio espiritual está junto. Todos os seres que existem, não importa. Uma célula, uma molécula, uma bactéria, tudo tem um princípio espiritual. Então, o nosso corpo, pensa que coisa linda, o nosso corpo tem um espírito, só pode ter um, né? Mas esse espírito que coordena esse corpo, ao mesmo tempo coordena uma galáxia, um universo de princípios espirituais, que são as células. E não é só as células, tem as células, mas tem outras coisas acontecendo aqui dentro. Então, quando a gente pensar assim, vai ficar mais fácil, talvez, entender a questão do bem e do mal. Porque você imagina se você sai de um estágio de uma escola, onde tudo que você aprendeu é instinto, é a arte da sobrevivência, é se defender, ser forte, atacar, defender, tudo isso. Imediatamente você cai numa outra classe que fala, não, agora vocês vão começar a ter que pensar, raciocinar, e isso aqui, aquilo ali, e as coisas divinas que estão em você não despertou nada. Ainda não. O que vai acontecer com você? Você vai ter ataques de violência, a mesma coisa. E devagar a razão vai vindo querendo
se sobrepujar a isso tudo. E muitas das vezes ela não consegue. E aí você vê o mundo que nós estamos. A quantidade de pessoas violentas, a quantidade de pessoas que não ligam para a vida humana, que mata como se fosse se matando um mosquito, né? Isso tudo a gente vê no nosso mundo, e nesse período de transição, nós estamos vendo isso de uma forma muito, muito grande, em quantidade muito grande. É um processo difícil. Por quê? Agora, nesse nível que nós estamos, a gente está vivendo esse momento difícil de como que a razão deveria controlar tudo isso. E a gente sabe que muitas das vezes não controla. Por que não controla? Porque ainda tem instintos fortes dentro de nós. E esses instintos, quando fazem coisas, muitas das vezes a gente define como mal. É o mal. Está fazendo uma coisa errada. Isso é o mal. Mas o que a gente sempre fala aqui? O que é que a gente precisa fazer, então, para a razão começar a sobrepujar os instintos? Despertamento. Porque a razão vai se apoiar numa coisa chamada discernimento e nas virtudes, para ela dominar as outras coisas. Não é que vai acabar com as outras coisas, mas as outras coisas vão abaixar a cabeça para a razão e para o discernimento. Vão ceder e vão funcionar, porque os instintos vão funcionar. Né? Nós temos mecanismos autômatos no nosso corpo, que são mecânicos mesmo, vamos dizer assim, considerando o corpo, que são instintivos. E se você não tem que parar para pensar naquilo, porque senão você não faz as coisas, o mundo para. Tá ok. Mas não as reações emocionais, os sentimentos, a lógica, o discernimento. E vou dizer uma coisa para vocês. Nós, no nível que nós estamos, depois de milênios, de alguns milhões de anos, não desenvolvemos ainda a razão. Quase nada. Quase nada. A gente é um misto de muitas paixões, muitos desejos, muitos instintos, né? Muito de tudo isso, de vícios, e pouco de discernimento, pouco de virtudes e uma vontade. E aí, qual é o poder e o tamanho dessa vontade que nós temos é que vai definir se nós vamos mais rápido ou se vamos demorar. Eu não sei se isso está claro, essa historinha, para dar uma dimensão para a gente, que nós ainda somos espíritos que muitas coisas equivocadas, de paixões, de desejo, de mesmo violência, destemperância, intolerância, e tudo isso ainda está dentro de nós. E cabe a nós, não cabe mais a ninguém, o nosso espírito protetor não vai fazer isso, Deus não vai fazer isso, ou você faz, ou você faz. E você sofre mais ou sofre menos, depende do tempo que você passa nessa situação. Com essa informação, eu acho que fica mais fácil a gente entender a questão do mal. E aí, entendendo a questão do mal, nós vamos entender assim. Então, de verdade, o mal não é da natureza. Os instintos são da natureza. E nós temos instinto. Isso é da natureza. Agora, na medida que você fala assim, agora eu vou te dar uma ferramenta, Deus fala assim, agora eu vou te dar uma coisa, que esses instintos vão ter que ser domados, porque esse não é mais um irracional, agora você vai ser racional. Está aqui. Agora, para você aprender sobre isso, você vai levar tempo. Está tudo certo. Agora, mais tempo ou menos tempo, quanto mais tempo eu levo, mais o caos se espraie ao meu redor. Quanto menos tempo, menos caos. Né? Então, a gente tem que ver que quando fala, seguiu o caminho do bem. Não, é porque esse espírito ele criou dentro dele condições e uma vontade forte que ele vai com mais perseverança e vai mais rápido. O preguiçoso, que é um vício, vai demorar. Então, isso é importante entender. Existem algumas virtudes que são básicas, que enquanto você não desenvolve ela, parece que as coisas ficam travadas. Então, por exemplo, a boa vontade, ela combate quem? A preguiça. Uma pessoa que tem boa vontade não vai ser preguiçosa, não tem como, uma coisa não combina com a outra, porque a boa vontade é aquela pessoa que sempre faz tudo com boa vontade, com o intuito de fazer, de ajudar, de construir. Não vai ter preguiça. O discernimento é aquela virtude que é fundamental para espíritos que precisam escolher. Nós precisamos escolher. E vamos durar muitos milênios precisando escolher. Então, o que significa precisar escolher? Significa que nós temos uma responsabilidade perante a Deus
que se não aprendermos a escolher, vamos ficar repetindo o ano e sofrendo. Ah, mas vai ter um dia que a gente não precisa escolher? Claro que tem. Quando você se torna um espírito superior, você não precisa escolher, porque tudo que você faz já está de acordo com a lei de Deus. Pronto. Um puro, mais ainda. Né? Então, percebe, assim, em rápidas palavras, por que o mal entra no circuito? Porque a razão chegou. Agora vamos pôr culpa na razão. Porque a razão chegou. Se ela não tivesse chegado, nós seríamos ainda irracionais. Não tinha mal nenhum. Está tudo certo. Violência, morte, mata, come, foge, tudo certo. Quando a razão chega, não. Vocês agora ganharam o direito de serem seres racionais, de terem livre-arbítrio, de poder escolher. Porque o animal irracional não tem direito de escolher nada. É matar e morrer, comer, viver, e ficou velho, se prepara que vão te comer também. Estava vendo uma reportagem esses dias de um leão que ficou velho. Ficou velho, e quem é que vem caçar o leão quando ele fica velho? Quem que vem? As hienas, que é o arqui-inimigo do leão, e vice-versa. Vieram aquele bando para matar o pobre do leão, que já estava velhinho. A sorte dele é que o guarda não é do safari, é da reserva, percebeu aquilo, gostava daquele leão, tirou ele dali, de uma forma sem criar problema, levou, tratou, e o leão teve seu fim de vida um pouco melhor. Mas na vida é assim, as hienas iam comer o leão, ficou velho. Né? Então, nós precisamos compreender assim, olha, essa questão da razão, quando ela chega, ela cria na nossa vida muitas coisas maravilhosas. Pensar, raciocinar, imaginar, né? Tudo isso, estudar, aprender, trabalhar. Olha que coisa maravilhosa aprender. Pela razão. De outra maneira, não tem jeito. Né? Porque o máximo que um animal racional aprende é uma pedra, é repetir uma coisinha, não fica por aí. Então, isso eu queria falar com vocês. Eu achei que era muito importante gastar um tempo com isso, porque nós estamos chegando no fim desse assunto do bem e do mal, e eu queria que ficasse bem claras as coisas, e eu vou perguntar, antes da gente seguir em frente, se alguém quer comentar, fazer uma pergunta, se ficou dúvida, fica à vontade. Quem está fora do palco, se falar, eu acho que a gente ouve aqui, eu tenho quase certeza que sim. Bom, se não tem pergunta, nós vamos seguir. Está terminando aqui as questões. Mas se tiver pergunta depois, se surgir dúvida, pode perguntar, pode mandar pelo WhatsApp a hora que quiser. Nós estamos na questão 131 e ainda está falando da questão dos anjos e dos demônios. Há demônios, no sentido que se dá essa palavra, então já foi respondido lá atrás, mas continua aqui com comentários, né, que é comentário de Kardec. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Bom, esse comentário do Kardec, ele também já vai de encontro, bem perfeitamente, né, aquilo que a gente fala que o mal não é da natureza. Não é da natureza, não foi criado. Se não fossem obra de Deus, existiriam, como ele, desde toda a eternidade. E então haveria muitas potências soberanas, que também existem algumas religiões que existe o Deus e existe o demônio, eles se degradiam eternamente. Olha, né? A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falha nesse ponto essencial. Então não tem como. É ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Nós poderíamos falar assim, não, mas se os animais irracionais sempre fossem irracionais, né, eles estariam, mas mesmo assim não seria o mal, porque não poderia dizer que era o mal deles, né, era a sobrevivência. Então não existe o mal como natureza, como uma coisa natural. Deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A Yolanda está ouvindo, só para me saber. Estou ouvindo. Tá, então eu só queria saber, quem não está no palco, se quiser perguntar, eu vou ouvir. Então tá ótimo, obrigado. Então vamos continuar aqui. Aqui está terminando essa aqui.
Continua o comentário. Por demônios se deve entender os espíritos impuros. Então a gente já viu que espírito impuro é um nível abaixo, mas também dentro da nossa escala. Na escala base, na base da escala, vocês lembram que tem várias, as ordens, classes, e dentro das classes existem os espíritos impuros. Está lá. Que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos. Lembra? Nós fazemos parte do grupo de espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando quiserem. O que ele está dizendo, gente? Olha que coisa importante. Grupo de espíritos imperfeitos, dentro dele existe aqueles que se revoltam contra Deus, se revoltam contra a vida, contra tudo, estão sempre revoltados, que não concordam com o sofrimento que tem. A gente está cansado de ver isso no mundo que a gente vive. A gente está cansado. E diria que, dependendo da situação difícil, até nós que temos algum conhecimento, se a gente cochilar, a gente pode ficar revoltado, ficar com raiva e tudo. Isso pode acontecer. Tem que ter cuidado com isso, né? Então ele diz assim: Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto que não se pode admitir que exista um ser maligno a lutar como de potência a potência com a divindade e cuja única preocupação consistisse em contrariar os desígnios. Vocês percebem que é tão contraditório, mas tão contraditória essa ideia, porque se o Satanás ele briga com Deus, significa que ele tem um poder igual, né, a Deus, mas Deus criou o Satanás. Então, olha que confusão, olha que nó que dá na cabeça das pessoas quando cria-se simbolismos que são frágeis na lógica, na razão. Tá? Então, acho que aqui está tranquilo. Aqui nós estamos mudando para o capítulo 2, tá? E vai falar de quê? Da finalidade da encarnação. Então, aqui ficou em cima, aqui, depois eu vou ajeitar. Questão 132, 133, só duas questões. Nós estamos mudando de capítulo. Tem alguém que quer comentar, perguntar alguma coisa? A gente está passando para uma outra coisa. Ruela, sabemos da existência desses espíritos que, tipo Satanás, que tem um conhecimento muito grande e não quer vir para o lado do bem, não tem o que convença ele. Mas isso tudo tem um tempo, né? Como Jesus fala, não vai deixar nenhuma ovelha de fora. Isso pode levar milhões de anos, porque eu percebo que não é, de repente, só pelo mal, é o poder de domínio, né? Eles querem continuar mandando. Tem uma legião abaixo deles e vão continuar fazendo mal, influenciando por quase uma eternidade, né? Você falou a palavra certa, o Maurício. É claro que existem espíritos que são cruéis, mas o ponto central é domínio, é poder de domínio. E aqueles espíritos, a maioria deles que são os líderes, eles sabem que eles têm a hora deles para chegar. Eles não são bobos, eles sabem o que acontece, mas eles vão fazer tudo para permanecer como dominadores. E quando a gente estuda um pouco mais a doutrina espírita, principalmente livros mediúnicos, e tem uns que são pesados para ler, né, e tal, a gente fica até em dúvida, será que é tanto isso? Será? Mas não importa. A gente vai ver que existem situações no reino das trevas, da umbral, que são tão terríveis ou pior do que aquilo que a gente entende por inferno ou demônio, isso, que é a coisa mais séria. Mas os planetas em geral, vamos falar da Terra, existem migrações sempre, entrando e saindo, entrando e saindo. Isso é comum entre os planetas. E não é só porque tem a transição. No momento da transição, aí para tudo só funciona o processo de transição, com migrações de transição. Mas fora isso, tem um movimento enorme de espírito entrando e saindo, que vem de outro lugar, vai para outro lugar, vem para cá. E o que significa isso? Significa exatamente que muitos espíritos são retirados daqui e levados para outros lugares. Não, já está demais, já passou das contas, vamos falar assim, passou das contas, vamos para lá.
e de lá para cá, vem aprender aqui agora. Isso é comum, tá? É como a Terra como fosse uma escola, e dentro dessa escola tem muitos aprendizados, muitas dificuldades, e espíritos que estão em outro lugar, eles podem falar, vocês vão para lá, que lá tem coisa boa para aprender, eu tenho coisa para aprender, e vice-versa. Isso é importante a gente compreender. Então, tem essas mudanças. Mas existem espíritos, em quantidade grande, que mudam de planeta por causa da transição. Então, ele sai de um planeta que está, vamos falar do nosso caso, está indo para a regeneração. Aí, o planeta passa a ser regeneração, e muitos espíritos daqui migram para um planeta inicial que não tem condição de ficar. E eles começam, e vão, e vão, e vão. Chega no momento, depois de milhares e milhares de anos, aquele planeta, que seja um qualquer, chegou no momento também de transição. É comum, viu, que muitos desses espíritos que fizeram as duas transições não passem para a regeneração. Volta de novo, porque toca no ponto que você falou. Existem hordas, existem grupos imensos de espíritos que vivem em função do poder. E às vezes 1000 anos, 5000 anos também não significa nada para eles. Eles estão ali no poder. É claro que vai ter uma hora do basta, vai, porque eles mesmos não vão suportar. Porque uma hora chega o mais poderoso e destrona. Sabe essas confusões? Eu sempre digo assim, que o mal se destrói por dentro. Vocês podem ter certeza disso. O mal sempre se destrói por dentro. É ele mesmo que é um engolindo o outro. Né? Então, não tem como nenhum espírito ficar na ignorância. Oi, meu amor? Eternamente. Não tem. Na ignorância ou fazendo as coisas erradas, o mal, o que for, eternamente. Não tem jeito. Por que não tem? Porque existe dentro dele o Deus divino. O dedo do Deus divino está dentro de todos, dentro dele tem. E aquilo vai ficar ali. E ele é espírito. E ele, como espírito, vai ficar sempre sofrendo e reclamando. Não, você está no caminho errado. E uma hora acorda. Tá? Então, não tem eternidade para isso. Tá? Não sei se ficou claro para todo mundo, ou se ficou dúvida, por favor. Percebe-se, então, que o poder e a hierarquia e a briga por sempre ter o poder existe só na categoria dos maus, né? No bem, a coisa é bem mais democrática. Na verdade, não tem democracia, tá? Não é democracia. A lei divina não é democracia. Você pode fazer, mas você vai resgatar, você vai pagar, você tem que aprender. A lei divina é assim, todos serão espíritos puros. Acabou. Mas não quer, não, você não tem que querer. Então isso não é democracia. Mas a democracia nunca foi a melhor opção. Tá? Mas para nós, no mundo que a gente vive, nesse estágio que nós estamos, é a melhor opção. Mas a democracia que a gente estuda em filosofia política não é a melhor opção. É como se falasse assim, olha, gente, vamos usar a democracia aqui. Nós temos um grupo de pessoas aqui, de 10 pessoas. Estamos aqui nós 10, quebrou um equipamento ali e um de nós tem que ir lá para arrumar. Vamos votar quem vai arrumar. Aí todo mundo escolhe um cara que é bonitinho, todo mundo, é ele. Só que ele não sabe nada. Então, que democracia serve para nada? Quantas vezes a gente vê político que não sabe nada ser votado e fica lá no Congresso, fica lá no Senado, ou fica perturbando a cabeça das pessoas? Por quê? Porque a democracia é boa, mas ela tem os seus defeitos, que um dia isso vai acabar. Pode ter certeza. Tudo que não é perfeito dará lugar a alguma coisa melhor. É assim. Você é contra a democracia? Não, sou a favor. Plenamente, no mundo que a gente vive, não tem melhor opção. Mas não é a opção. Não é a opção. Né? Então, vamos lá. Então, vamos entrar aqui. Finalidade da encarnação. De novo, não se aveste por perguntar, por abrir o microfone, pedir para interromper. Por favor, não fique com dúvidas. Capítulo 2, finalidade da encarnação. Então, vamos lá. Questão 132. Existem algumas questões que a gente vai perceber que são muito básicas, mas é assim que funciona o livro. O livro dos Espíritos tem perguntas e respostas. Às vezes, uma pergunta aqui, ela aparece lá na frente de um formato diferente. A gente fala, mas eu já sei isso. Mas tudo bem, é assim que é o estudo. Né? Qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? Então, ele está dizendo assim,
Qual a finalidade dos espíritos virem no mundo de carne, virem no mundo material? Tem que ter uma finalidade. Então, vamos lá. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Ok, isso não responde nada, concorda? Que não responde nada da pergunta? Quem entende isso, que não responde nada? Né? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Até aí não respondeu nada. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Quem não conhece espiritismo com lei, isso aqui dá um nó na cabeça. Mas que Deus impõe, mas é uma expiação, é uma missão, mas como assim? De onde veio isso? Né? A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Opa! Aqui já colocou uma coisa interessante. Então, se falasse assim, olha, a encarnação é quando o espírito vai participar da obra da criação encarnando no mundo material. Que beleza, que beleza. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, vocês percebem que uma pergunta e uma resposta, a resposta às vezes te coloca numa condição de desconforto, mas depois ela complementa e aí você passa a entender o que está se falando. Então, de ponto que tem aqui é assim, por que a gente encarna? Né? Ora, porque existe um corpo físico, existe um mundo material, existe um mundo material. Se Deus criasse, Deus criou o princípio espiritual, tá bom, é só isso. Agora esse princípio espiritual vai progredir, mas como vai progredir? Ele vai aprender, como ele vai aprender? Então ele precisa de embate, ele precisa de relação. E a relação se dá onde? A escolha divina foi para criar mundo material, pessoas, seres humanos, animais, plantas, água. Tudo isso é uma relação que faz com que a pessoa compreenda as coisas ou não compreenda, se relacione com a vida, com as pessoas, aprenda com os outros aprendem com ela. Esse é o processo. Esse é o processo. É quando Jesus diz para Paulo, né? Quando Paulo cai do cavalo, aquela coisa toda. Então, depois de tudo isso, ele percebe que era Jesus e ele fala, o que queres que eu faça? Caiu. E aí Jesus diz para ele assim, vá para a cidade que lá eles vão lhe dizer o que fazer. Só que ninguém falou nada para o Paulo quando ele chegou lá o que fazer. Mas por que Jesus falou assim? Porque, na verdade, na cidade onde estão as pessoas. E as pessoas vão te dizer o que fazer no sentido que vão se relacionar, vão conviver, vão te dar conselho, vão te fazer alguma coisa ruim. Tudo isso é relação. Tudo isso é relação. Então, essa relação corpórea faz com que tudo que nós aprendemos em vidas dos animais, né? Instinto, tudo isso, aflora em nós e existe a contradição da razão chegando. É o grande aprendizado do ser humano. E digo mais, a razão que nós não desenvolvemos ainda na plenitude, que ainda vai levar alguns milhares de anos, não é o instrumento mais evoluído que nós temos. Existem muitos instrumentos acima que vão substituir quase que totalmente a razão. Vamos pensar. Qual o instrumento mais evoluído que nós tínhamos antes de serem racionais? Mais evoluído. Perfeito. Instinto. Os instintos. Concorda? Os instintos. Os instintos dos animais são uma coisa incríveis. E nós temos instinto. Quando nos tornamos humanos, o que diferenciou? A razão. Então, para o ser humano, a razão é o top. Mas o ser humano, na medida que evoluir, e nós vamos falar dos corpos, na medida que ele evoluir, ele vai perceber que tem coisas acima, muito acima, como intuição, como imaginação e outras coisas mais, que ele vai perceber que são muito mais fortes, mais divinas do que a própria razão. Alguém quer falar aí? Eu estou vendo algum barulho? Deixa eu ver aqui. Alguém está querendo falar? Não. Então vou voltar. E isso a gente vai falar um pouquinho, muito ao passando, lá no livro 3 dessas ferramentas. Tá? Comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária
a marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Pronto, o comentário do Kardec foi mais bonito que a resposta. O comentário do Kardec já matou, né? Então, Deus criou o mundo material e criou os espíritos. E os espíritos, vocês vão viver no mundo material, mas para viver no mundo material, o espírito não vai conseguir viver, tem que ter um corpo parecido. Lá tem coisas, então tem corpo parecido. Opa, vamos dar um corpo, deu o corpo. Agora sim, agora vocês vão viver lá, vão experimentar isso, experimentar aquilo, passa para o mundo cá, passa para o mundo lá, fala com as pessoas, agride as pessoas, ama as pessoas, tudo isso vai fazer você aprender muita coisa e chegar num nível. Agora você não precisa mais de corpo, não precisa mais, a sua relação é no outro nível. Esse é o processo. Isso é solidário com a natureza, isso é ser solidário com a própria natureza, com todas as coisas naturais. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado deixa eu adicionar aqui, suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Então, tu já está dando uma afirmação aqui. Todo sofrimento que você tem é porque você cometeu uma falta? Não, necessariamente. Ele que está dizendo aqui, não é uma falta que você cometeu. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e apressar o seu progresso. Opa! Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Que interessante. Então, quando a gente pensa em expiação, a gente está falando de eu estou expiando, pagando uma dívida. Ou eu estou, na verdade, a melhor maneira é eu estou passando por uma experiência que me traz sofrer, que me traz dor, mas isso é necessário porque isso vai me fazer aprender algo que eu não deveria ter feito que eu fiz. Que eu não me lembro exatamente o que, mas a minha intuição, a minha tendência diz para mim, é mais ou menos isso aqui, ó, mais ou menos essa área que você pisou na bola. Então você está passando por uma expiação. Mas se você passa pela expiação, beleza, né? Numa boa, aquilo é uma prova que você passou. Você passou. Então, a expiação também serve de prova. Mas a prova não é uma expiação, a prova é um pouco diferente. A prova é quando o espírito sugere, ou ele aceita uma sugestão no plano espiritual, que ele será aprovado numa coisa que ele não tinha nada a ver de expiação para passar ali, mas aquilo pode fazer ele crescer espiritualmente. Então, ele aceita e ele vai. Isso é uma prova. Tem uma terceira que não está aqui, que se chama missão. Missão. Então, você tem a expiação, você tem a prova e você tem a missão. A missão é diferente, mas também gera dor e sofrimento. Às vezes, mais ainda. A missão tem vários níveis, né? Um espírito evoluído como um Francisco de Assis é uma missão imensa. É de Jesus, né? Então, os espíritos, na medida que evoluem, vão tendo mais missão do que qualquer coisa. Mas um espírito comum, nós, ainda espíritos inferiores, tem missão? Tem. Vou dar alguns exemplos. Ser mãe é uma missão. Ser uma boa mãe, ganhou estrelinha. Ser uma mãe ruim, perdeu, né? Não conquistou a missão. Um pai, um irmão, amigo, né? Até um vizinho amigo, que trata como irmão, a coisa se aprofunda, o relacionamento, isso pode ser uma missão. Trabalhar numa casa espírita, ajudar, tem mil coisas menores que a gente às vezes nem percebe, mas é uma missão. Né? É uma missão. E a gente pode criar provas para a gente no dia a dia? A gente pode. Como que a gente faz isso? Vou dar um exemplo bem simples, mas tudo conta. Gente, tudo conta. A vida é maravilhosa. Qualquer coisinha que você faça, mínimo, conta. Quer ver um exemplo? Que eu sei, porque eu já passei por isso muitas vezes, ainda me vigio para não passar de novo, e eu estou conseguindo, fila de supermercado.
Não é todo mundo. Eu entro na fila de idosos, né? E normalmente tem idosos na minha frente, mas tem idosos de vários tipos. Tem aqueles idosos que tem uma bolsinha, que vai tirando a moedinha, vai que ali, bate papo com o caixa bate papo. Qual é a prova que você pode criar para você vencer uma dificuldade? É você começar a ter paciência, ter pensamentos bons com relação àquela situação, olhar para aquele idoso com carinho, que está ali com dificuldade. Tudo isso vai te formando uma força interior de paciência. Paciência. Ou você escolhe ser impaciente, que às vezes eu já me vi assim, reclamando, que demora, que conversa, vai logo, paga e vai embora. Né? Essas coisas vêm na cabeça. Aí quando vem isso, eu falo, não é isso. Não é isso. Isso são coisas que eu estou citando para vocês, muito simples, que você pode criar para você no dia a dia uma prova pequena. E você pode vencer isso, e depois de um tempo você percebe que não faz mais aquilo, e aquilo te faz bem. Isso é vencer coisas pequenas. A gente está com um exemplo aqui em casa de coisas pequenas, e eu estou assim, feliz e maravilhado com algumas coisas que a minha esposa tem feito, e que isso é pequeno, mas é grande. É grande, sabe? Quer comentar? Comente da organização. Comente. Tem que comentar, sim. Então, é coisa tão assim que eu não esperava que fosse comentar. Não, Bem, gente, é que a verdade é o seguinte, já há algum tempo eu me dispus a ser mais organizada. Não que eu fosse uma pessoa, nunca fui uma pessoa relaxada, minha casa nunca foi muito bagunçada, mas, de uns tempos para cá, eu tomei umas decisões de ser organizada, de tipo, esse ano, arrumar todos os armários bem arrumados, tudo organizadinho, as toalhas, os lençóis, e tudo, enfim. E fui vendo que isso foi bom, a casa foi mais organizada, e eu comecei a ser mais detalhista, tipo, se eu estou com esse óculos, ele tem um lugar, uma caixinha, eu, às vezes, deixava em cima da mesa, em cima do sofá, tudo agora, não. Eu vou lá, eu sei que tem a caixinha e coloco dentro da caixinha. E, com isso, o Ruelo também tenha entrado nessa vibe de organização. Com isso, nós estamos observando que nós estamos cansando menos, a casa, sem estresse, permanece mais organizada, né? E isso é muito interessante que a gente percebe que são pequenas coisas, mas que a disciplina, a gente se disciplinar, uma coisa me tocou muito, uma página da Joana de Ângeli, foi a partir disso até mesmo que eu comecei a mudar dessas modificações, que ela diz o seguinte, que o mesmo hábito que a gente tem de, por exemplo, chegar atrasado nos compromissos, a gente pode adquirir o mesmo hábito de chegar pontual ou antes. O mesmo hábito que a gente tem de ser desorganizado, de tirar uma coisa do lugar e não colocar, a gente pode ter o hábito também, sem estresse, sem querer ser perfeccionista nem nada, de ser organizado. Então, se a espiritualidade, eu vou depois achar essa página da Joana de Ângeli, que ela dá essa dica, que ela fala, se a gente tiver se comprometer consigo mesmo, então é aquela coisa, às vezes a gente não consegue numa grande coisa, uma grande modificação, mas se a gente começa no nosso dia a dia, a gente olhar para a gente, perceber essas pequenas coisas e começar realmente com o olhar e fazer questão de se melhorar. Quando a gente vê, a gente percebe que a vida está fluindo mais rápido, está tudo sendo mais organizado, você não perde tempo procurando as coisas, está tudo ali certinho, está sempre tudo em ordem. Então, isso é uma coisa assim, que está me fazendo assim, me sentir bem de perceber que sim, a gente consegue, quando a gente tem assim, esse olhar com carinho para a gente mesmo e falar, olha, a partir de hoje, nessas pequenas coisas, eu vou tomar uma atitude. E não ser assim, como ela falou, da impaciência, né?
de ser muito crítico, tudo, se você começa a falar, não, isso não me pertence, não quero mais ser assim, e a gente fizer pequenos movimentos, exercícios diários, quando você vê que você deu escorregada, você vai e corrige. De repente, quando vê você, a sua vida num todo está melhorando. Uhum. Você com você mesmo e com quem está em torno de você. Então, gente, são pequenas coisas. Então, essas situações aí que são colocadas, das provas, expiações, muitas coisas na vida, quando a gente olha, né, honestamente, muitas das nossas dores, das nossas dificuldades, nós mesmos criamos, né? E quando a gente decide ter pequenas atitudes a nosso benefício, a vida flui mais melhor, as coisas continuam do mesmo jeito como são, mas certamente melhores, porque nós estamos colaborando para que isso, que a vida siga de uma forma melhor. Eu coloquei esse exemplo pessoal meu, da Grace, porque só para a gente ilustrar que a gente, às vezes, quer conquistar coisas muito grandes e conquistar, às vezes, mudança, transformações interior muito grande e, em geral, não funciona. Às vezes não consegue manter nem a gaveta arrumada. Em geral não funciona. Então você tem que começar a ter a perseverança muito forte nas pequenas coisas, porque as pequenas coisas te levarão para um outro estágio, né? E a própria Grace está tendo algumas intuições que ela me fala, olha, vem um pensamento, e aí depois fala, não, você, tipo assim, você prometeu, vai lá e coloca o negocinho no lugar, ela vai e coloca. Gente, isso é uma coisa fantástica, que você começa a conversar com você mesmo. E não é só você que está conversando ali, pode ter certeza, existem amigos espirituais que estão te ajudando, e eles sabem que essas coisas pequenas são valorosas para a pessoa mudar. Isso não quer dizer que estou sendo neurótica, não. Gente. Eu estou falando assim, falando uma forma assim bem simples, mas assim, são pequenas coisas, que às vezes pequenas dificuldades que a gente tem, e quando a gente decide mudar, né, a gente percebe que sim, a gente consegue. E é tão gratificante, se a gente não consegue fazer grandes coisas ainda, assim, mas se pequenas coisas, você já vê disciplina, já vê mudança, aí você vê a energia circulando, as coisas caminhando de uma forma melhor. A gente está com um material aqui na 132 que se estende um pouco, e não é um material que eu queria passar muito rápido, porque ele tem algumas informações muito boas, tá? Muito boas. Então, esse finalzinho aqui, eu vou ler para a gente abrir um espaço se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, tá? Só para fechar essa aqui. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação, então está dizendo, o espírito já chegou a um certo grau, né? E nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Então está deixando claro aqui assim, olha, o espírito chegou no plano espiritual, ele já tem um grau razoável, e aí ele fala assim, olha, eu gostaria de crescer mais espiritualmente, então eu acho que se eu pegar uma missão mais assim, uma coisa maior, e se eu sair vitorioso, então eu vou ficar numa boa, né? Então é isso que ele está falando aqui. Aí vem lá. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem. Então está dizendo aquelas pessoas que parecem tudo boa, tudo certinho, mas que sofrem, com resignação toda cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possa suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impele o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, pode, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. A gente vai ficar por aqui, e a gente até na aula que vem vai comentar um pouco sobre essa questão aqui, mas o que nós estamos colocando aqui, gente, ainda é a questão
da recompensa, do bem, do mal, da expiação, da prova, missão, coisa que está muito ligada ao nosso dia a dia e muitas coisas que a gente às vezes não compreende, não entende, e a gente fica às vezes assim, por que isso, por que aquilo, né? Porque as coisas que nós fizemos no passado, a gente tem as intuições, tem as tendências, se a gente quiser, a gente sabe que aquela área ali a gente está com dificuldade. E no nível espiritual que nós estamos, a maioria das áreas nós temos dificuldade, né? Quem tem pergunta, quem tem questionamento, por favor, fique à vontade. Eu vou tirar aqui o material. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá, então vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário? É só uma dúvida, né? Então, Opa, Ana Vitória, você pode só falar um pouquinho mais perto do microfone que a gente vai... Isso. tá. Então, as missões, provas, expiações, elas são pré-estabelecidas no plano espiritual, certo? Provas, expiação, são um planejamento, a missão também, são um planejamento feito no plano espiritual. Esse planejamento é uma coisa assim que é o normal, mas muitos espíritos nem participam do planejamento. Existe uma quantidade imensa de espíritos, inclusive nesse período de transição, isso é muito comum, que fazem reencarnações compulsórias. O que são compulsórias? São aquelas reencarnações que o espírito, olha, vai e vai, né? Porque senão não vem. E não tem, o planejamento é feito pelos planos espiritual sem a participação deles. Porque eles são... Vamos pensar naquela criança raivosa que não quer saber, e aí tem que ir, vai lá. Então, vamos pensar que esse processo de planejamento é comum nos espíritos de um nível que a pessoa compreende o que aconteceu, que ela tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, a pessoa que tem essa contemporização das suas dificuldades e quer melhorar, ela vai participar do planejamento. Vai ser decidido, olha, isso. Uhum. Certo. Ok? Ok. Tá bom. Algo mais aí? Ruela, a evolução, ela tem que ser obrigatoriamente através da reencarnação, ou ele tem alguma evolução no plano espiritual e poder contribuir de uma forma mais efetiva sem reencarnar? Com certeza. O melhor exemplo disso é André Luiz. Né? André Luiz era um médico um pouco orgulhoso, um pouco até sovina, né? A história dele. Foi para lá, ficou 6 anos no umbral, numa situação difícil, foi para nosso lar. A parte boa dele era muito grande, isso é importante, tinha isso. E lá ele se desenvolveu e ele ajudou, né? Muitas pessoas com as suas mensagens, ajudou, ele se modificou. Então, ele teve um crescimento espiritual. E isso é muito comum. Você, quando está no plano espiritual... Porque pensa assim, o que é o plano espiritual dos espíritos que estão aqui na Terra? É o plano espiritual que lá é uma matéria também. Lá você tem matéria de um nível diferente, mas você vai ter um corpo, você vai conversar, você vai falar, você vai se alimentar. Cada nível de alimentação aí é outra história, não vou entrar na questão. Então, é uma vida. Só que a diferença é que lá, dependendo de onde você estiver, você vai conviver o quê? Vai conviver com espíritos um pouco melhorados. Então, é como se você tivesse saído da Terra e ido para um lugar que é diferenciado. Mas você pode evoluir, com certeza. Né? E o fato de nós reencarnarmos é aquela coisa. Lá a gente aprende, né, do outro lado, e aqui é o teste, né? Aqui você vai passar pelo teste. Na escola, a gente não tem um aprendizado, o que vai provar que você, né, em tese, que você está apto, né, que você melhorou. Você tem que fazer a prova, demonstrando que você absorveu os ensinamentos. Né? Porque você pensa o seguinte, você, quando encarna, é como se você... pensa assim, uma coisa bem... Você está num lugar onde tem muita gente ali, sentado tranquilamente, conversando, batendo papo.
Fala assim, mas agora vocês já aprenderam muito aqui, agora vocês vão lá para a arena, agora vocês vão viver lá a situação difícil. Ali vai acontecer um monte de coisas difíceis com você. E a gente sabe disso. E aí, todo espírito, com exceção de Jesus, que encarnou, até o Francisco, no início, né, o Paulo, Santo Agostinho, eles passam por um processo difícil de adaptação na juventude e adolescência, onde eles começam a ir para um caminho um pouco diferente, depois sofrem influência sim. É influência, mas só que são espíritos grandes. Uma hora eles, né, o próprio espírito não vai aceitar aquilo, vai, né? Mas evolui lá sim, com certeza. Né? Ok? Chegamos na nossa hora. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a todos que aí estão. Alguém tem a alegria, a felicidade aumentada por fazer a prece? Isso que é, hein? Alegria e felicidade aumentada por fazer a prece. Faz você. Então vai ser, ela falou que é eu que vou ter alegria aumentada. Então vamos. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa noite, por esse aprendizado, né, por esse calor que também alimenta o nosso corpo, alimenta esse planeta. Agradecemos, Pai, pela sua benevolência, pela sua misericórdia de nos ter criado e nos dado essa oportunidade. Ampara e abençoa a Casa Espírita que trabalha nesse curso, as pessoas que participam e os desencarnados que intuem e que ajudam a todos nós. Graças a Deus. Muito bem, gente. Meus queridos amigos, então um beijo a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Bem friozinho aí, que nós estamos aqui derretendo de calor. É isso aí. Você está aí na nevezinha, então curte bastante. E uma boa semana para todos. E amanhã vibrem pelo Ruela, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, gente. Tá. Até mais. Até Estou terminando quarta, aqui. 19. Tá Tchau. certo. Com Deus. Tchau. Beijo.